O final de God of War 3 não deixou muito espaço para uma nova aventura de Kratos logo na sequência, mas isso não impediu os fãs do herói de clamarem por mais. Assim, a Sony volta no tempo para contar uma história que antecede a trilogia original de God of War e mostrar o espartano Kratos enfrentando as Fúrias, um trio de irmãs dedicadas a fazer cumprir a vontade dos deuses do Olimpo. Implacavelmente. E quando capturaram a criatura, torturaram-na sem piedade. Pois as Fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. A intensa aventura chega carregada de violência e monstros da mitologia grega, e ainda promove a estreia de um modo multiplayer na série. Uma pessoa desavisada pode bater o olho em God of War Ascension e achar que o PlayStation 4 já saiu. O game exibe alguns dos gráficos mais bonitos e incríveis da atual geração de consoles, com cenários colossais e efeitos de luz e texturas fora de série. O estúdio Sony Santa Mônica mostra toda a sua experiência e habilidade com a franquia ao criar ainda sequências de batalhas com ângulos dramáticos. Cenários inteiros que se quebram e reconstroem graças a uma nova magia de Kratos. E lutas contra vários inimigos sem deixar cair um único quadro de animação. Para os grandes títulos exclusivos de PS3 que ainda vem por aí, como The Last of Us e Beyond, fica o duro desafio de ao menos se equiparar à genial qualidade gráfica deste God of War. Desde o primeiro game, a série God of War primou por um excelente sistema de luta, e isto aqui não é exceção. Para veteranos, é quase como andar de bicicleta. Basta pressionar um pouco os botões quadrado e triângulo para lançar os arrasadores combos de sempre. Em Ascension, porém, é uma boa dose de refino, já que Kratos pode usar sua corrente para agarrar inimigos e jogá-los em outros adversários. Além disso, o espartano também é capaz de pegar armas dos monstros e cenários, cada uma com golpes e estilos diferentes. Esses aprimoramentos vêm ao custo de menos equipamentos fixos para Kratos, substituídos principalmente por elementos que atribuem diferentes propriedades às tradicionais lâminas, como poder de fogo e eletricidade, mas isso não chega a ser um problema, pois evita de encher o jogador com opções e só usar 2 ou 3. Quebra-cabeças são presenças constantes em God of War, mas nunca com a mesma complexidade vista em Ascension. Claro, nenhum deles chega ao alto nível visto na série de puzzles Professor Layton, mas o desafio está acima da média em relação ao que ajudamos Kratos a resolver em outros títulos. Muitos dos enigmas envolvem manipular cenários enormes, seja movendo caixas, puxando correntes, ou, o mais bacana, usando 2 poderes inéditos de Kratos. O primeiro é um medalhão que permite decompor e regenerar elementos do cenário, enquanto o outro permite criar uma cópia do herói e, por exemplo, puxar uma corrente, deixar o clone segurando ela e aí seguir em frente. O par de bugigangas vale também para os combates, e são muito úteis, mas chamam mais atenção mesmo ao ajudarem na resolução de puzzles. Houve quem não acreditasse no modo multiplayer de Ascension, mas a pancadaria com os gladiadores do Olimpo é divertida, ainda que desequilibrada. São 4 modos: Team Favor of the Gods, Deathmatch, Capture the Flag e o Trial of the Gods. Eles são divididos em subcategorias dependendo da quantidade de jogadores. A primeira impressão é que o combate em nome dos deuses é um Smash Bros com alguns objetivos específicos.
seja acabar com os adversários, seja levar a bandeira inimiga para o seu lado ou destruir as feras do cenário. Basta não levar a sério demais a competição aqui para se divertir bastante. God of War Ascension oferece uma jornada de encher os olhos, com fases lindas e variadas e combates ferozes. Pena que isso tudo não acompanha a dificuldade ferrenha dos games anteriores. Claro, sempre é possível aumentar o nível de dificuldade, que faz os inimigos causarem mais dano a Kratos, mas não é esse o meu ponto. Os combates em si estão mais simples. Por exemplo, jogadores mais experientes conseguirão terminar Ascension sem encostar no botão de defesa, só a esquiva já resolve. O combate final, então, causaria vergonha em Ares e Zeus, os complicadíssimos últimos chefões da trilogia original. Por um lado, a dificuldade mais suave pode ajudar a agradar novos fãs de Kratos, mas não deixa de ser um pouco decepcionante para os muitos veteranos da série. No final das contas, as cerca de 8 horas de jogo passam mais rápido do que parecem, graças ao desafio suave. Como no intuito de justificar a existência de um novo God of War, o estúdio da Sony em Santa Mônica se esforçou para vender e reforçar a ideia de que Ascension exploraria um lado mais fraco e humano de Kratos, antes dele se tornar o temido deus da guerra. A tentativa acontece, mas é fraca. Lampejos do passado de Kratos aparecem em raríssimos momentos, e nada explicam ou esclarecem. Além disso, toda a trama com as fúrias é confusa e desnecessária. Tudo bem, não esperávamos um roteiro digno de Oscar, ou coisa do tipo, mas suceder a trama absurdamente épica e o final incrível de God of War 3 se revelou uma tarefa hercúlea, para não dizer impossível. No final das contas, não é o tipo de coisa que afete o jogo em si, que continua com bonito visual e lutas excelentes, mas quem esperava conhecer um pouco mais do protagonista Kratos vai ficar na mão. Tem algo que você valoriza mais do que ambição. God of War Ascension é prova da maturidade e incrível competência do estúdio Sony Santa Mônica. A aventura retrô de Kratos alia gráficos absolutamente incríveis, alguns dos mais bonitos já vistos no Play 3, com um sistema de combate dinâmico e envolvente. E para o público brasileiro ainda faz bonito com excelentes legendas e dublagem em português. Dizem que é amaldiçoada. Que pena que não navegaremos ao sul de Delos. Dizem que o grande Arquimedes construiu essa estátua de Apolo. Ascension ainda traz de surpresa uma boa quantidade de quebra-cabeças elaborados para resolver pelo caminho, que brilham ainda mais por conta de alguns dos equipamentos mais criativos da série. Pena que o primor técnico vem ao custo de dificuldade e qualidade na história. Assim como os episódios anteriores, o jogo flui de forma primorosa, alternando exploração, enigmas e lutas com maestria. Mas abre mão de combates mais complicados. Dá para terminar o game sem usar o botão de defesa, e o chefão final é um embate emocionante, mas fácil de vencer. Por outro lado, o enredo carece daquele clima épico da trilogia original. Os duelos contra criaturas imensas ajudam a criar essa atmosfera, mas a história parece forçar demais algumas situações, e não cumpre de forma competente a promessa de mostrar o lado mais humano de Kratos.